Fala galera, voltei, cheguei pra gente continuar a nossa vida aqui. Agora falando sobre quem? Falando sobre pronomes indefinidos. O que serão pronomes indefinidos, Wagner? Os pronomes indefinidos vão ser todos aqueles que sempre apresentarão uma vaga ideia, né? Então, pronome indefinido é aquele que vai passar uma noção de vaga ideia. Eles são empregados sempre na terceira pessoa, então, ó, são os que se referem à terceira pessoa, veja bem, a terceira pessoa, e sempre apresentam uma ideia de vagueza ou de imprecisão, certo? Quais são os principais? Eles são essencialmente pronomes, né? Quase sempre pronomes adjetivos, tá? Quase sempre pronomes adjetivos. Quase sempre mesmo, ok? E aí a gente vai ter alguns que variam, outros que não variam, né? Então eles vão se dividir aqui nos variáveis, que é lógico que vão variar em número e pessoa, e nos invariáveis, certo? O número de invariáveis é menor. E aí eu vou destacar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, ó, o quem, o alguém, já anota isso aí porque é muito importante, o ninguém, certo? E aí eu vou botar mais duas coisas aqui, ó, tudo e nada. Dentre os variáveis, a gente tem o seguinte, ó, o algum, o alguma, né? Então, assim, a gente não... Esse aqui a gente consegue variar. Vou colocar só a primeira variação. O algum, o nenhum, quem mais? O muito, o certo e o toda. O todo. Então, vamos pensar o seguinte. Os variáveis vão variar essencialmente em número e pessoa. Variação de elementos nominais se dá essencialmente em número e pessoa. Pronome não vai conseguir variar em gênero, em número e pessoa não, em número e gênero. Pronome não vai conseguir variar em essência, a menos que ele seja modificado, ele não varia em grau, né? Ainda que a gente possa falar tudão, né? Aí você faz um aumentativo, é um contemplativo, na verdade, né? Mas, basicamente, ele vai variar em número e gênero, certo? Então, quando eu penso em número e gênero, eu vou pensar o seguinte. Eu tenho o seguinte, a nossa noção vai funcionar como algum, alguma, alguns, algumas. Check, é variável. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Check, variável. Muito, muita, muitos, muitas. Check, variável. Certo, certa, certo, certa. Ok? Foi. Né? Variável. Certos, certas. Ok. Que mais? A gente vai pensar o seguinte. Todo, toda, todos, todas. Aí eu tenho os variáveis comprovando a vocês que são variáveis. Nos invariáveis, o quem, o alguém, o ninguém, o tudo ou nada. Vamos pensar aqui, ó. Esse quem, inclusive, você vai marcar porque, assim, a gente vai vê-lo mais para frente como sendo um falso, a gente vai vê-lo como sendo um falso pronome relativo. Ele não é um pronome relativo, tá? Ele é fakezinho. Ele é bem fake news, tá? O que vai acontecer aqui na nossa vida? A gente vai pensar o seguinte, ó. Vamos construir aqui alguns exemplos só para você perceber aí. Se eu digo assim, alguma boa alma pode me ajudar. Por que ele é indefinido? Porque esse alguma boa alma aqui, ó, esse alguma indica a ideia de qualquer boa alma, certo? Eu não estou especificando quem seria essa pessoa. Ou eu posso dizer ainda assim, ó, nenhum elemento, então, ó, nenhum elemento
coube na expressão. Então, ó, nenhum elemento coube na expressão. Esse nenhum aqui, ó, ele tem uma noção de que eu não tenho precisão. É como se eu pensasse, qual elemento? Você não tem essa informação de qual elemento, certo? Então, você não alcança a informação que está sendo dita. Você sabe que tem elementos, se nenhum elemento coube, na verdade não precisa ser nenhum elemento no mundo, mas nenhum dos elementos testados pelo enunciador, né? Testados pelo emissor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Se eu chego e digo assim, muitas pessoas... Então, ó, muitas pessoas podem me ajudar. E aí eu vejo que esse muitas se refere a pessoas, né? Então, esse muitas está se referindo necessariamente a pessoas, e esse pessoas aqui, você não sabe quem são essas muitas pessoas. É indefinido, você não tem essa completude, tá? Você não consegue completar essa informação que te é passada naquele determinado momento. O que mais? Vamos ver. Vamos pensar aqui. Do lado de cá. Vamos passar para o lado de lá, vai. Se eu digo assim, alguém me ajudou hoje. Eu torno preciso quem foi que me ajudou? Não. Alguém me ajudou hoje. Eu torno extremamente inexpressivo, né? Assim, eu não faço ideia de quem seja, né? Aí eu vou pensar o seguinte, volta, Wagner. Tudo conspirou a meu favor. Então, ó, tudo conspirou a meu favor. Aí eu venho aqui, eu tenho esse tudo como uma ideia também genérica. O que tudo é esse? Aí eu posso dizer, por exemplo, não choveu, o ônibus passou na hora certa, tudo conspirou ao meu favor. Beleza, a meu favor, né, no caso, pode ser. Então, tudo isso, o tudo é não ter chovido, o ônibus ter passado, por exemplo. Tá? O que mais, para a gente fechar? Nada poderá me deter hoje. Então, ó, nada poderá me deter hoje. Quando eu digo nada poderá me deter, eu não estou deixando claro o que poderia me deter ou o que não poderia me deter, né? Então, aqui eu também passo a ter todos esses elementos que são indefinidos. A indefinição trabalha exatamente com essa noção de que a indefinição trabalhará necessariamente com a noção de, peraí, tenho aqui uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Eu puxo a possibilidade para cá e digo, generalize isso aqui, não torne específico. Pelo contrário, se torne essa ideia imprecisa, torne essa ideia vaga. Tranquilo? Deu para entender? Sem problemas? Massa. No caso, tem alguns elementos que são interessantes com relação à posição do indefinido, que pode aparecer principalmente como o quê? Como modificação do sentido. Quer ver como? Ó, se eu digo assim, todo homem deve investir em si. Se eu digo o homem todo era um problema para ela. Aqui, ó, quando eu falo todo homem e o homem todo, só para exemplificar para vocês, o que acontece? Quando eu digo aqui nessa primeira, todo homem deve investir em si, e o homem todo era um problema para ela, o que eu tenho? Todo homem deve investir em si é todos os homens. Eu tenho essa classificação, essa construção aqui, ó. Todos os homens, tá?
Então, não há exceção. E quando eu digo homem todo, era um problema para ela, é o homem de forma completa. Aí aqui eu tenho um indivíduo de forma completa. Quando eu tenho um indivíduo de forma completa, eu digo para você que eu tenho o quê? Eu falo para você muito claramente que ali eu tenho. Mudei essa posição do todo e tudo se alterou. Altera-se a posição, automaticamente altera-se o sentido. Tem muitas palavras que são assim, né? Nós temos alguns adjetivos em que isso acontece. Eu digo, o bom ladrão e o ladrão bom. Né? Se eu digo... o exemplo do bom ladrão é um exemplo legal, porque você tem exatamente um que é uma pessoa que... É uma pessoa boa que rouba, o outro que é bom em roubar, né? Assim, o ladrão bom é aquele que rouba bem. O bom ladrão é uma pessoa de alma melhor, né? Assim, a gente vai pegar, inclusive, com a parábola bíblica, né? Assim, com a parábola não, com a história bíblica, né? Inclusive, essa história do homem todo e todo homem, eu sempre lembro, por conta de épocas muito priscas épocas, como se diria, em que se dizia exatamente que a salvação se dava para todo homem, para o homem todo. Não havia uma dimensão do homem que não merecesse a salvação. Então seria mais ou menos essa relação, né? E daí você consegue tirar que só de mudar a posição, tudo bem. Eu coloquei, né? Eu posso dizer, todo o homem deve investir em si é estranho. Tem a entrada também do artigo, mas o artigo só entra porque eu posso mudar o pronome de lugar. Se o pronome permanecesse no lugar, não tinha entrado no artigo. Tudo bem? Deu para entender até aqui, gente? Vamos lá, hein, gente? Vem comigo, vamos junto. Vamos passar para quem? Para um elemento muito gostosinho. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, eles são muito legais, tá? Quando é que eles vão acontecer? Eles são aqueles que vão indicar, então, ó, são os que indicam. Por que eu coloquei os que se indicam? São os que indicam um questionamento. Então, veja bem, ó. São os que indicam um questionamento direto. Sempre que usam ponto de interrogação. Então, aquele mesmo pronomezinho que a gente viu lá, que é um pronome que poderia ser o quem, né, que é um pronome indefinido, eu posso colocar como interrogativo. Se eu digo assim, ó, quem... Nossa, Wagner. Quem poderá me defender? Então, ó, se eu fiz a construção com Peraí que eu fiz uma besteira, né? Porque fica mais fácil de vocês lerem se eu escrever em letra de forma. Então, eu tenho, ó, quem poderá me defender, como diriam lá os personagens do Chapolin, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma pergunta e tenho um pronome interrogativo. O próprio nome já ajuda, né? Pronome interrogativo, nesse caso aqui, faz uma interrogação direta. Então, ó, é uma interrogação direta. Certo? Então, eu tenho ali uma interrogação direta. A nossa relação aqui, então, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu tenho esse quem, eu tenho o quanto. É só fazer um questionamento, gente. Se eu digo assim, quanto custa financiar uma casa? Então, ó, quanto custa financiar uma casa? Massa. Tenho aqui o indireto. Só que existe um outro tipo de questionamento em português, vou só colocar aqui, ó, que é o que nós chamamos de interrogativa indireta. O que é uma interrogativa indireta? Então, veja bem. Você já está acostumado com a ideia de que o ponto de interrogação, ele é um ponto que serve para quê? Para indicar uma pergunta. Então, o ponto de interrogação é aquele que indica uma pergunta. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, é uma pergunta. Sempre que eu inicio essa pergunta por veja bem,
por um pronome que não seja um pronome de tratamento, você vai ter ali um pronome interrogativo. Eu preciso ter o quê? Para pergunta direta, só existe pergunta direta se for com ponto de... Vem aqui, ó. Se for com ponto de interrogação. Sem ponto de interrogação, não há pergunta direta. Tudo bem? Mas eu posso ter também um questionamento que seja o quê? Um questionamento indireto. Quando no contexto, então ele é o quê? Contextual, ó. Indicam a necessidade de saber ou conhecer alguma coisa. Se eu digo para você aqui assim, ó, olha só que coisa louca, que coisa crazy. Presta atenção. A gente tem o seguinte, ó, eu gostaria de saber quem quebrou a cadeira. Aí eu posso dizer o seguinte, ó. Me diga por que você foi embora. Tá? Então, ó. Me diga por que você foi embora. Aí eu tenho o seguinte ainda, ó. Eu quero saber o que aconteceu. Essa aqui, inclusive, leva um asterisco muito doido. Mas isso aqui eu só vou conversar com vocês, esse asterisco muito doido aqui, ó. Eu só vou conversar com vocês mais pra frente, tá? Quando a gente estiver lá em frentão, quando a gente tiver atravessado meio mundo e chegado para falar das orações subordinadas adjetivas. Aí a gente vai rever essa teoria aqui, e a gente vai discutir essa teoria, tá? Porque ela é discutível. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Eu gostaria de saber quem quebrou a cadeira. Me diga por que você foi embora e eu quero saber o que aconteceu. O que a gente costuma dizer para vocês fazerem? Elimina isso aqui que eu vou marcar agora, ó, e constrói uma pergunta. Quem quebrou a cadeira? É possível? É. Então, a gente confirma que esse aqui, a gente acaba de confirmar que essa criatura aqui é um interrogativo. Porque eu consigo fazer a pergunta de forma direta. Por que você foi embora? Tirei o me diga, ó. Então, automaticamente é um interrogativo. Percebeu? Esse teste. Então, aqui, ó. Bizu do interrogativo. O que aconteceu? Opa! Interrogativo também. Deu para entender? São perguntas indiretas. São questionamentos indiretos. E aí você vai ficar com muita dúvida sempre. Você sempre vai construir uma dúvida grande com relação a isso. Por quê? Porque é o normal, tá, gente? É o normal. É alguma coisa que a gente usa com muita frequência mesmo. Então, tudo que a gente usa com frequência demais, causa problemas para a nossa cabeça, principalmente porque a oralidade muitas vezes vai trabalhar com uma forma de pensar, a norma culta trabalha com outra, que é o normal. A língua ocorre por meio da oralidade. Se a língua ocorre por meio da oralidade, o que acontece? A gente vai trabalhar com essa ideia. Tudo bem? Fechou aqui comigo? Pegou essa visão junto comigo? Então vamos lá, ó. Uma das dúvidas mais corriqueiras que a gente tem, interrogativos versus conjunção integrante. Então aqui, ó, são pronomes versus conjunções, tá? Então, veja bem, ó, aqui eu tenho pronomes interrogativos versus conjunção integrante. Certo, manos? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Não vou saber nunca que dia é hoje. Ó o bizu. Aqui, ó. Bizu do Vavá aqui, ó. Bizu do Vavá.
Eu tenho uma possibilidade de construção de quem? Da pergunta aqui, ó. Massa. Se eu tenho esse bizu, eu vou perceber que esse que está aqui no meio, nada mais é do que o quê? Nada mais é do que um pronome interrogativo. Nunca tinha como saber que ele era, aqui saiu repetido, peço desculpas, que ele era brasileiro. Que ele é brasileiro, não dá. Se eu faço a pergunta, a gente vai dizer que aqui a nossa ideia, ó, é que a pergunta elimina o quê? Se a pergunta elimina o quê, automaticamente a gente vai fazer a construção de quê? Automaticamente a gente vai fazer a construção de que não é um pronome interrogativo. A gente vai dizer que esse quezinho aqui, ó, é nada mais, nada menos do que uma conjunção integrante. Opa, esqueci que vocês não estão vendo, perdão. Conjunção integrante. Então, é uma conjunção integrante. Certo? Conseguiu capturar aqui junto comigo? Capturou? Nossa, esse ilumina, né? Elimina. Vamos lá. Então, aqui, ó. Elimina. Certo? Deu para entender essa diferença? Esse quezinho, gente, deixa eu contar para vocês. Na vida, a gente vai ter uma aula, inclusive, sobre isso. É uma aula extra, que é uma aula que vai falar somente sobre essa criatura, porque o que causa problemas seríssimos. O que é um elemento extremamente classificado dentro da língua portuguesa. Ele pode ser, inclusive, para você ter uma noção de quanta coisa ele pode ser inclusive, uma adjunta adverbial de intensidade. Se eu chego e falo assim, que coisa linda isso! Ou seja, quão lindo é isso, né? Assim, então você vai precisar prestar muita atenção nesse que. E essa jogadinha da conjunção integrante, ela é extremamente importante. O jogo da conjunção integrante é muito importante, tá bom? Tudo bem? Deu certo? Vamos em frente. Posso ir? Vou em frente aqui com vocês, então. Uma última olhada. Seguiu em frente comigo. Pronomes quem agora, galera? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Vamos lá para os pronomes demonstrativos. No caso dos demonstrativos, o que a gente vai entender, galera? A gente vai entender o seguinte. Temos alguns pronomes demonstrativos, que são os que apresentam uma relação temporal. Interessante isso, ó. Uma relação temporal ou espacial com relação a uma das pessoas do discurso. Então, ó, uma das pessoas do discurso. Essa relação, ela é muito boa. Por quê? A gente vai imaginar que é uma construção de tempo e espaço. Quais são os nossos pronomes variáveis? Vamos lá. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Mas aqui são posições. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. A gente vai tê-los como variáveis. Como variáveis eu tenho quem? Eu tenho o este, o esse e o aquele. A gente sabe, vai ser este, essa e aquela, tá? É interessante a gente pensar isso. Relação temporal, quando eu digo esta semana, essa semana, o que a gente está querendo dizer ali? Beleza? Percebe? Visualizou junto comigo? Massa. E eu tenho também os que são invariáveis. Invariáveis. O que são os pronomes invariáveis? São pronomes tais quais aquelas coisas bonitas, né? Isso, interessante. Isso. Então, ó, isto, isso e aquilo. Esses são os invariáveis. Eles sempre serão utilizados da mesma forma. Como é que a gente vai imaginar isso aqui, ó? Presta atenção. Quando eu estou falando sobre localizações, veja bem,
Veja bem quando a gente está falando sobre localizações. Quando eu uso o esse, é próximo de quem fala. Tá? Próximo de quem fala. O este, próximo de quem ouve. E o aquele, distante dos dois. Então eu digo, por exemplo, esse computador é muito bom. Este computador é muito bom. Aquele computador é muito bom, que está longe de nós dois. Dentro do texto, a gente tem uma coisa muito louca, que é basicamente a ideia do seguinte. O esse simboliza um elemento que já apareceu. O esse simboliza um elemento que já apareceu. O este simboliza um elemento que vai aparecer. Perfeito. Este e esse, que são aquelas dúvidas que vocês têm normalmente na hora de escrever, né? Então a gente tem essa construção. E a gente tem uma classificação com relação às relações. Vamos ver. Eu tenho 3 relações. Então, ó, relações no texto. Quais são essas relações no texto? Ó, o deítico é fora do texto. O anafórico é aquele que já apareceu. É aquele que já apareceu no texto. Então, ó, já apareceu no texto. E o catafórico vai aparecer no texto. Isso aqui as bancas amam, tá? Então, vai aparecer no texto ainda, ok? Aí a gente vai ter se vai aparecer no texto, já apareceu, o que está fora, o que não está, como é que funciona. Vamos lá, ó. Fora do texto, como eu disse para vocês. Se eu chego e falo assim, ó, isso não é problema meu. Aí eu venho e digo o seguinte, ó. João e Maria caminharam na floresta. Eles nunca temeram a bruxa. E que vai aparecer eles, João e Maria, nunca temeram a bruxa. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O isso, ok, tá fora do texto. Eu não tenho nenhuma referência aqui do que seria esse isso, tá? Nenhuma referência do que seria... O que é esse isso aqui? Não faço ideia, né? Não consigo imaginar o que seria esse isso. Beleza. João e Maria caminharam na floresta, eles. Opa, deixa eu jogar aqui para de volta, né? Eles aqui é quem? João e Maria. Já apareceu. Eles, João e Maria, aparece em seguida, tá? Esses catafóricos não são pronomes de retomada. Eles são pronomes essencialmente construídos como pronomes de referência. A referência está posterior, né? A referência está ali posterior àquele determinado elemento. Tudo bem? O que mais que a gente quer ver aqui, gente? Vamos lá, ó. Coisas importantes. Os pronomes possessivos vocês estão acostumados aí, a gente já... a gente trabalha com muita frequência, o meu, minha, a gente depois vai falar com relação à ambiguidade, mas é o meu, minha, teu, tua, seu, sua, tranquilamente. E aí a gente fala sobre, a gente vai ter um momento para falar sobre ambiguidade e a gente fala disso. Eu queria, antes disso, falar sobre um negócio importantíssimo, que é uma polêmica, que é a polêmica do seguinte, olha só.
a gente vai trabalhar aqui com a polêmicazinha bonitinha do mesmo, o uso do mesmo, tá? O que que vai acontecer com esse uso do mesmo aqui, ó? Esse uso do mesmo, a gente precisa ficar muito atento ao fato de que não é mesmo um pronome de retomada. Ou seja, ele não é um pronome substantivo nunca. Ele é, no máximo, um elemento que acompanha um nome. Então, eu digo, por exemplo, ó, ele mesmo. Então, eu digo, ó, ele mesmo, esse mesmo tá com ele. Ele mesmo fará a cópia. Ou então eu digo, por exemplo, o mesmo aluno veio me falar. Então, esse mesmo, se refere a aluno. Então, a gente sempre brinca, né? Aquela construçãozinha que vocês vivem encontrando lá na porta do elevador, né? Assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está, né? Então, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está. Então, aqui é um erro. E aí, aqui seria verifique se ele, pode ser um ele, encontra-se parado neste andar. A gente até brincava, né? Assim, na época a gente falava, meu Deus do céu, que medo do mesmo, né? Assim, você chega lá, olha se o mesmo está dentro do elevador, pelo amor de Deus, porque pode ser um bichinho, pode ser um monstro, né? Pode ser uma criatura que esteja ali tentando te atacar. Então, assim, cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Tudo bem, meus jovens? Sim, sim? Beleza? Então, vamos encerrando esse bloco aqui, né? Que é o bloco com o mesmo aqui, ó. Eu trouxe até o aviso aos passageiros, que é aquele aviso normalzinho que a gente já está acostumado. E aí você já percebe que está errado. No seu texto está errado também? Muito. Use um demonstrativo, um esse, um este, o que quer que seja, ou então use um outro elemento, construa de uma outra forma. Tudo bem? Use um ele mesmo que seja, ou um sinônimo. Tranquileira? Posso ir em frente? Então, beleza. Vamos fechar? Vamos fechar aqui esse nosso bloco, a gente dá uma fechadinha aqui e segue em frente, vamos sendo felizes. Tudo bem? Tranquilo? Livre, leve e solto junto comigo? Então, bora que só bora. Segura um pouquinho aí que a gente já volta. Vamos lá.